Bem, pessoal, boa tarde a todos. É a nossa primeira aula à tarde, como forma de reposição à aula de segunda-feira, né, que não foi possível, graças ao pós-eleição, que é um momento de comemoração para alguns e de estresse para outros que participam aí das comemorações ou não. Então, gente, ó, hoje nós daremos continuidade ao que vimos falando a respeito de conjuntos, certo? E semana passada, até vocês puderam observar uma série de conceitos que organizavam toda essa ideia a respeito de conjuntos. E conjuntos, como eu havia dito para vocês, é toda a organização de elementos, elementos esses que, quando agrupados, formam este conjunto. Quando juntos formam esse conjunto. Lembrando que para participar de um conjunto, determinado elemento deve satisfazer a forma de organização daquele conjunto. Não adianta eu citar, por exemplo, o conjunto das vogais do alfabeto e dizer que a letra C, por exemplo, faz parte desse conjunto. Boa tarde, Jonathan. Porque não faz. As vogais do alfabeto seriam as letras A, E, I, O e U. Certo? Então, para participar de um conjunto, aquele determinado elemento deve satisfazer a forma de organização, a regra para participar dele, ok? Então não é de forma aleatória. Eu disse a vocês também que quando estamos tratando de conjuntos, às vezes iremos nos deparar com algumas situações em que elementos conseguem fazer parte de mais de um conjunto ao mesmo tempo. 2, 3, 4, 5 conjuntos, depende da quantidade de conjuntos que estejam sendo analisados. E é em cima disso que a gente continua a nossa aula, entrando no que a gente chama de operações entre conjuntos. Assim como existem as operações numéricas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, existe também as operações entre conjuntos. Não necessariamente nós teremos adição, subtração, multiplicação e divisão, mas teremos três tipos de operações: a operação da união, a operação da intersecção e a operação da diferença. Eu vou citar aqui as três para vocês e a gente vai começar a ter uma compreensão maior da relação existente entre conjuntos. Claro, sempre de acordo com os elementos que os constituem. Certo? Vamos lá. Então, vou para cá, deixa eu organizar aqui. Vejam só. A primeira operação entre conjuntos, que eu vou citar para vocês, é a operação da união. Certo? A operação da união. Essa aqui, gente, ó. União entre conjuntos. Vamos citar alguns conjuntos. Conjunto A, e como eu disse a vocês, ó, para representar corretamente o conjunto, nós devemos abrir chaves, colocar os elementos separados por vírgula e fechar as chaves quando encerrados os elementos. Conjunto A, possuidor dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e conjunto B, com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8, determine o conjunto, aí que está, A união B, certo? A união B. Lembrando que o conjunto da união, ele é representado por esse símbolo que lembra um U, um pouco mais aberto, né?
A união B. A operação, seu nome já é característico. Unir é juntar, agrupar todos os elementos num conjunto só. A união B será composto por todos os elementos que fazem parte tanto de A quanto de B. Porém, o que não devemos fazer é repetir elementos, certo? O que não devemos fazer é repetir elementos. Não devemos repetir elementos. Veja, A união B vai possuir os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6 e 8. Todos os elementos. Você pode até imaginar, o 2 e o 4 fazem parte tanto de A quanto de B. Porém, no conjunto união, ou em qualquer conjunto, você não deve repetir elementos, certo? Você não deve repetir elementos. Se preferir organizar em ordem crescente, já que estamos tratando de números, você também pode. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 8. Certo? Aqui, outra forma de representar o conjunto união é se utilizando dos diagramas. Diagrama do conjunto A, aqui está. Diagrama do conjunto B, aqui está. Perceba que o 2 e o 4, ó, eles estão no espaço reservado para os elementos que ambos os conjuntos, pertencentes a ambos os conjuntos, a tanto a A quanto a B. O 2 e o 4, eles estão aqui, ó. Por isso que a forma correta, gente, de nós representarmos os elementos em diagramas é desenhar os diagramas de forma que haja sempre esse espaço que chamamos de intersecção. A gente vai ver já já. Ok? Qual é a união? A união é tudo, todos os elementos. 1, 2, o 0, 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. A união B são todos os elementos. E sempre lembrando, sem repetição. Tá bom? Sem repetição. Falamos da união, conjunto da união, e agora nós vamos entrar no conjunto da intersecção. Intersecção entre conjuntos. Beleza? E aqui nós temos, vou pegar aqui, de novo, vou citar os mesmos conjuntos, tá? Conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Determine o conjunto A intersecção B. A intersecção B. Então, aqui teremos o conjunto da intersecção, gente, ó. O conjunto da intersecção, ele é representado pela simbologia do U aberto, só que virado de ponta cabeça, como a gente chama, né? Na nossa linguagem comum. O que é a intersecção entre dois conjuntos? O conjunto intersecção contará com os elementos que fazem parte de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Então, a intersecção B irá conter os elementos, irá pertencer a ele, os elementos 2 e o 4. Por que só o 2 e o 4? Porque são os elementos que fazem parte de ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, a intersecção B é igual aos elementos 2 e 4. Veja no diagrama. Onde está a intersecção? A intersecção é essa partezinha aqui, ó. Ok? Toda essa parte. É a parte de encontro entre os conjuntos A e B.
Nesse encontro estão os elementos 2 e 4, que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, essa é a intersecção. Falamos da união, falamos da intersecção. Ok? Agora, nós vamos para a terceira e última operação entre conjuntos. Vamos lá. A operação que iremos citar é a operação da diferença. Diferença entre conjuntos. Certo? Diferença entre conjuntos. De novo, os mesmos conjuntos. A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. B com os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Ele afirma: determine o conjunto da diferença A para B. Ou seja, A, sinal de subtração, B. Ou A menos B. Diferença é representado pelo sinal de subtração. Certo? Isso significa que você está tentando representar a diferença entre um conjunto e outro. Vejamos. Vou aqui no bate-papo. Ok, Laura, ok. Vamos lá. Se a gente puder observar, quando, vamos citar uma situação prática, ó. Quando nós estamos comparando dois objetos que são muito parecidos. Aí a gente vai pensar, qual é a diferença desse objeto para o outro? A diferença vai ser o quê? O que um tem e o que o outro não tem. A diferença de um para o outro será o que aquele primeiro tem que o outro não tem. Certo? O mesmo pensamento serve para cá. A diferença de A menos B, neste caso, serão os elementos 1, 3 e o 5. Por quê? São os elementos que A possui e que B não possui. São os elementos que apenas o conjunto A possui. Certo? Então, a diferença é isso. Qual é a diferença do conjunto A para o conjunto B? O conjunto A tem os elementos 1, 3 e 5 e o B não tem. Essa é a diferença de A para B. Tá? Do conjunto A em comparação com o conjunto B. É importante salientar que a ordem com que você realiza a operação da diferença altera ou pode alterar os elementos do conjunto. Por exemplo, tudo bem, A menos B é igual aos elementos 1, 3 e 5. São os elementos que A possui apenas. Mas, e se a operação fosse B menos A? Quem seriam os elementos da diferença de B para A? Aí as coisas mudam. Aí eu devo pensar o seguinte. Eu devo preencher esse conjunto com os elementos que só fazem parte de B. Não é a diferença de B para A? Então, eu quero os elementos que só o B possui. Só o conjunto B possui. Que serão os elementos 0, 6 e 8. Então, B menos A possuirá os elementos 0, 6 e 8. Percebam que a ordem com que eu fiz a operação consegue alterar os elementos participantes do conjunto. Conjunto este da diferença, certo? Diferença entre conjuntos. Em resumo, o que é a diferença?
A diferença é o que um conjunto tem que o outro não tem. Só isso. Beleza? Vamos para alguns exemplos dessas operações, para a gente ficar mais familiarizado. Dados os conjuntos. Conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Conjunto B, com os elementos 5, 6, 7 e 8. Conjunto C, com os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Conjunto D, com os elementos 8, 9 e 10. Determine o que se pede em cada item abaixo. Certo? Então, o conjunto da união entre A e B. Aquilo que eu disse a vocês. A união ela é identificada por todos os elementos que fazem parte de ambos os conjuntos. Todos. Porém, não deve haver o quê? Repetição. Então, vou lá. Eu pego todos os elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pego todos os elementos de B. Só que os elementos de B, dos elementos de B, ó, os 5, 6 e o 7 já fazem parte de A. Então, não precisa eu repeti-los. Eu só coloco aqui a mais ó, o elemento 8. Certo? Então, a união entre A e B contou com todos esses elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A união C é a mesma coisa. Juntar os elementos de A com os elementos de C. A união D, mesma coisa. Agrupar os elementos de A com os elementos de D. Lembrando, nunca com repetição. Certo? Sem repetir elementos. Conjunto, vamos pegar aqui um exemplo de intersecção. Por exemplo, conjunto B, intersecção com o conjunto C. Lembra de intersecção? Ó? O U, de cabeça para baixo, ele será representado pelos elementos que fazem parte de B e de C ao mesmo tempo. Ok? Que fazem parte de B e de C ao mesmo tempo. Só esses elementos. Quem são? Na comparação de B e C, são os elementos 5 e 7. Ó. O 5 e o 7, B possui e C também possui. Ok? Essa é a intersecção. Na intersecção de A com D, veja, do conjunto A com o conjunto D, vocês podem perceber que não há nem A com D. Ó. Não há nenhum elemento que faz parte de A e de D ao mesmo tempo. Por isso que a gente representa o conjunto da intersecção entre A e D como sendo o conjunto vazio. Não possui elemento. Certo? Vamos pegar aqui uma diferença. Diferença de A para B. A diferença de A, se é de A para B, perdão, se é de A para B, serão os elementos que fazem parte apenas de A. Certo? São os elementos que só o A possui. Esses elementos são o 1, o 2, o 3 e o 4. Certo? Aqui mais algumas diferenças, por exemplo, diferença entre de B para C, B menos C. Veja, olha o conjunto B, os elementos 5, 6, 7 e 8. Olha o conjunto C, os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, o que é que B tem que C não tem? Sobra quem? O 6, né, que só B tem, e o 8. Então, B menos C irá conter os elementos 6 e 8. A diferença de B para C é esta. B
tem os elementos 6 e 8, e o C não tem. Ok? Ó, fizemos aí uma base de conhecimento a respeito das 3 operações a serem realizadas entre conjuntos. Vocês irão se deparar com muitas situações envolvendo essas operações. Muitas. O que a gente vai fazer agora? Vamos exemplificar certas situações. Lembram que eu havia iniciado o nosso estudo sobre conjuntos com essa situação, ok? Vamos ler para a gente compreender novamente. Vejam só. Numa pesquisa de futebol, foram entrevistados vários torcedores para saber as preferências em relação a 3 times de futebol: Flamengo, Corinthians e Cruzeiro. Os resultados da pesquisa foram os seguintes: 100 torcedores gostam do Flamengo, 100 torcedores gostam do Corinthians, 140 torcedores gostam do Cruzeiro, 10 torcedores gostam dos 3 times, 50 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Agora responda: quantos torcedores foram entrevistados? Certo? Quantos torcedores foram entrevistados? Essa pergunta, ela fica de forma mais direta, passa para a gente a ideia de que é só somar todos esses valores e eu iria encontrar a quantidade de torcedores que foram entrevistados. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar repetindo elementos. Por exemplo, aqui é dito que 100 torcedores gostam do Flamengo. Porém, também é dito que 10 torcedores gostam dos 3 times. No caso, esses 10 torcedores também já gostam do Flamengo. Então, não são exatamente 100 torcedores que gostam só do Flamengo. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou montar para vocês diagramas. Veja, qual será a quantidade de diagramas que eu vou utilizar? Depende da quantidade de conjuntos que eu estou analisando. Por exemplo, um conjunto será dos que gostam do Flamengo, outro dos que gostam do Corinthians e outro dos que gostam do Cruzeiro. Então, são basicamente 3 diagramas, certo? Aí eu vou montar esses diagramas aqui. Vamos lá. Vou fazer o primeiro diagrama, que irá corresponder ao Flamengo. Certo? No segundo diagrama, lembrando que eu devo fazer os diagramas de forma a sempre deixar um espaço para a intersecção. Assim, ó. Certo? Vamos imaginar que aqui seja o conjunto dos torcedores do Corinthians. E, por último, os do Cruzeiro. Também vou fazer um diagrama para os torcedores do Cruzeiro. De novo, eu sempre tento fazer o diagrama de forma que eu tenha um espaço de intersecção dos 3 conjuntos. Então, faço isso. Certo? Esse aqui é o Cruzeiro. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Distribuir os torcedores. Lembrando que, como vocês podem observar, existe uma quantidade de torcedores que não gostam de nenhum dos 3 times. E são quantos? 50. 50 torcedores não gostam de nenhum time. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui fora esses 50. 50 torcedores ficam de fora desses 3 conjuntos.
Eles nem gostam de Flamengo, eles nem gostam de Corinthians, nem de Cruzeiro. Ok? O que eu sei é que eles foram entrevistados. Depois eu vou colocar eles lá na soma dos torcedores que foram entrevistados. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou distribuir a quantidade de torcedores sempre nos diagramas de dentro para fora, tá bom? Do interior para os extremos. Então eu devo iniciar pelos torcedores que farão parte da intersecção máxima, que são aqueles que gostam dos três ao mesmo tempo. Quantos são? São 10. 10 torcedores gostam dos três times. Eu vou colocar aqui o 10 na parte referente à área que pega os três conjuntos. Esse pedacinho aí, como vocês podem ver, ele pega os três conjuntos ao mesmo tempo. Aí ficarão os 10 torcedores que gostam dos três times. Agora vamos para os pares. Eu devo olhar agora quem gosta, por exemplo, de Corinthians e Cruzeiro ao mesmo tempo. Isso aqui, ó. Ele diz que 45 torcedores gostam do Cruzeiro e também do Corinthians. Então quer dizer que eu devo colocar 45 torcedores aqui? Não. Por quê? Porque 10 deles já disseram gostar dos três. Então, 45 menos os 10 que já gostam dos três, sobra para cá 35. Então, 35 gostam apenas de Corinthians e Cruzeiro. Certo? Então, prestando atenção aí. Eu devo analisar se tem outro par. Por exemplo, tem torcedores que gostam de Flamengo e Corinthians, só dos dois ao mesmo tempo? Não. Né? Vocês podem ver aqui no problema que não foi dito isso. Não esquece. Tem torcedores que gostam de Flamengo e Cruzeiro apenas, ao mesmo tempo? Não. Tem que gostam dos três, né? São 10. Já está aqui, ó. Agora eu vou para os extremos. Aí eu vou analisar o quê? Eu vou analisar primeiro a quantidade de torcedores que gostam apenas do Flamengo. É dito que 100 torcedores gostam do Flamengo, certo? Porém, 10 gostam dos três. Então será os 100 menos os 10 que gostam dos três. Ficará com 90. Então eu posso afirmar que 90 torcedores gostam apenas do Flamengo. Certo? Apenas do Flamengo. Do Corinthians. Quantos torcedores gostam do Corinthians? São 100. É isso? Está sendo dito aqui, ó. São 100. Porém, 10 deles gostam dos três e 35 deles gostam de Corinthians e Cruzeiro ao mesmo tempo. Então, eu tenho que tirar essa quantidade dos 100. 10 mais 35 dá 45. Certo? 100 menos 45, 55 torcedores entrevistados disseram gostar apenas do Corinthians. Você pode pensar, professor, tá bugado aqui. Não foi dito que 100 torcedores gostam do Corinthians? Sim. Eles estão aqui, ó. Olha o círculo do Corinthians, ó. Olha o diagrama do Corinthians. Quem está dentro dele? Os 10 que gostam dos três, os 35 que gostam de Cruzeiro e Corinthians ao mesmo tempo, e os 55 que gostam apenas do Corinthians. Se você somar, ó, 10 mais 35, 45, 45 mais 55, 100. 100 torcedores que gostam do Corinthians. Certo? Que gostam apenas do Cruzeiro. Vamos lá. Foi dito que 140 torcedores gostam do Cruzeiro. Beleza. Porém, eu tenho 10 torcedores que já gostam dos três e 35 torcedores que gostam de Corinthians e Cruzeiro. Então, vou tirar. 10 mais 35, 45. 140 menos 45 dá
95 torcedores. A pergunta era: quantos torcedores foram entrevistados? Agora sim. Agora vamos lá. Vamos lá. 90 que disseram gostar apenas do Flamengo. 55 que disseram gostar apenas do Corinthians. 95 que disseram gostar apenas do Cruzeiro. 35 que disseram gostar de Cruzeiro e Corinthians ao mesmo tempo. Só deles. E os 10 que disseram gostar dos 3 clubes. Mais quem? Mais 50 torcedores que responderam não gostar de nenhum dos times, porém participaram da entrevista. Então, vou somar essa quantia, certo? Vamos somar. Vamos lá. 90 90 mais 35, mais 55, mais 95, mais 35, mais 10, mais 95. Foram entrevistados 90 mais 55, mais 95, mais 35, mais 10, mais 50. Perdão, mais 50. 335 torcedores foram entrevistados. Olha a diferença se eu tivesse somado tudo, né? Daria um valor bem maior o todo. Porque se eu fizesse aquilo, eu estaria repetindo elementos, o que não é possível, que não pode ser feito jamais. Tá bom? A pista, como eu disse a vocês, sempre que forem resolver em forma de diagramas, comecem de dentro para fora. O que é começar de dentro para fora? É começar distribuindo os elementos da intersecção máxima para as extremidades. Só isso. Esse é o passo que vocês devem fazer sempre. Ok? Vamos lá. Vamos para outro exemplo, para a gente ficar mais familiarizado. Olha só. Em uma pesquisa feita com 120 empregados de uma firma, verificou-se o seguinte: tem casa própria, 38. Tem curso superior, 42 deles. Tem plano de saúde, 70 deles. Tem casa própria e plano de saúde, 34 deles. Tem casa própria e curso superior, 17 deles. Tem curso superior e plano de saúde, 24. Tem casa própria, plano de saúde e curso superior, 15. A pergunta é: qual a porcentagem dos empregados que não se enquadram em nenhuma das situações anteriores? Ou seja, que não possuem nenhum dos direitos, né? De ter casa própria, de ter curso superior, de ter plano de saúde. Ele quer saber quantos dos 120 empregados não tem nada disso. Então, para isso, eu tenho que trabalhar, sim, com os nossos famigerados diagramas. E esses diagramas, ó, de novo, eu tenho que pensar primeiro na quantidade de conjuntos que eu estou analisando. Então, são os que têm casa própria, os que têm curso superior,
e o conjunto dos que têm plano de saúde. Então, eu faço 3 diagramas da mesma forma, sempre deixando uma área para a intersecção, certo? Desta forma. Lembrando, vamos supor que esse diagrama seja da casa própria, esse outro do curso superior, certo? E esse aqui de baixo do plano de saúde. Beleza? Como eu disse a vocês, como é que a gente faz? Distribui a quantidade de elementos sempre de dentro para fora. A intersecção máxima, onde ela está? Ela está aqui, ó. É a quantidade de, ou será a quantidade de empregados que possuem casa própria, plano de saúde e curso superior. Quantos são? São 15, né? Tá aqui, ó. Tem casa própria, plano de saúde e curso superior. São 15. Você coloca aqui o 15, ó. E colocando aí, preste atenção. O 15 vai estar dentro do diagrama da casa própria, do diagrama do curso superior e do diagrama do plano de saúde. Certo? Aí está. Agora eu vou para os pares. Ó. Casa própria e plano de saúde. São 34 que tem casa própria e plano de saúde. Mas dos 34, 15 tem os 3. Então, eu diminuo. 34 menos os 15. 34 menos 15 dá 19, né? Então, 19 tem apenas casa própria e plano de saúde. Vejamos. Tem casa própria e curso superior. Casa própria e curso superior. Ele diz que são 17. Só que dos 17, 15 já tem os 3. Então sobra quanto? Sobra 2 e terão apenas casa própria e curso superior. Vamos lá. Tem curso superior e plano de saúde. Ele diz que são 24. Só que dos 24 que tem curso superior e plano de saúde, 15 deles têm os 3. Então, 24 menos 15 dá 9, não é isso? Que vai ter apenas curso superior e plano de saúde. E agora, José? Agora, eu queria até... Seria bom deixar para vocês terminarem. A gente não vai dar tempo. Eu continuo na próxima aula, mas era bom que vocês tentassem responder, dessem um print da imagem e tentassem responder em casa o percentual dos empregados que não possuem nenhuma dos direitos citados, né? Então, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tá bom?